Isso. Vai? Começou. Olá pessoal, seja bem-vindo a GRCast. Por problemas técnicos, tivemos um pequeno atraso aí, mas vamos tocar o barco aqui, que estamos com a expectativa muito alta aqui no assunto, falando sobre lei do motorista e departamento pessoal. Então, seja bem-vindo, pode aí deixar sua pergunta no nosso chat. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí agora e vamos tocar o barco aí. Vamos lá? Eu sou a Josélia, sou responsável pelo departamento pessoal da GR, assessoria contábil. Hoje a nossa expectativa está muito grande, né, doutora? A gente vai tirar algumas dúvidas aqui, coisas do nosso cotidiano, então vai ser muito legal. Olá, eu sou Luciana, sou advogada especialista na parte trabalhista de transportes há 20 anos. Atuo aqui no Sindicato da Carga do Rio de Janeiro há quase 15 e estou com uma expectativa excelente de que a gente consiga aí terminar esse bate-papo de hoje atravessando esse labirinto espinhoso, tortuoso, Verdade. que é o labirinto do controle aí de jornada de motorista. Vamos lá. É isso aí, meu nome é Anderson Ganda, sou o CEO aqui da GR Assessoria Contábil e Tributária. Vamos tocar o barco aí, desculpa mais uma vez aí, problemas técnicos. Primeiro podcast ao vivo, estamos estreando aqui em alto nível e queremos saber aí sobre as mulheres que estão dominando o mundo. Então hoje nós estamos com as duas melhores mulheres que conhecem tudo sobre lei de motorista e departamento pessoal do Brasil, hein? Atendendo o Brasil inteiro. E vou começar aqui com a doutora Luciana, perguntando para ela aí qual é a maior dor que o cliente tem aí na atividade de transporte quando você entra numa transportadora para dar uma consultoria preventiva, doutora Luciana? Fala com a gente. Trabalhar com transporte não é uma coisa fácil, né? Os empresários de transporte têm aí toda a minha admiração, porque não tem dúvida nenhuma que é uma administração extremamente complexa em todos os sentidos. Mas dentro da parte trabalhista, dentro da parte de gestão de pessoas, dentro da parte de gestão processual, não tem dúvida nenhuma que o controle de frequência dos motoristas é o carro-chefe do medo, da dúvida, dos erros das transportadoras e dos riscos trabalhistas que gera. Acho que nunca na vida, em 20 anos, eu vi uma transportadora me dizer não, sobre isso você não precisa nem falar, porque comigo tá redondíssimo, eu tô assim super tranquila em relação a isso, nunca errei, nunca tive uma reclamação, nunca tive um processo trabalhista sobre isso. Eu acho que nunca vi e acredito que nunca verei, porque não tem dúvida nenhuma que você controlar a jornada de motorista, que é um empregado atípico, né? Porque é um empregado que trabalha externo, muitas vezes fica semanas fora, não é uma coisa fácil. E não é fácil por vários motivos, porque às vezes o motorista já é um cara antigo de casa, já vem de uma época em que não se controlava a jornada, então ele próprio gera uma resistência em relação à aplicação do controle, ele mesmo não quer. As empresas têm dificuldades na hora de fazer a implantação, na hora de fazer o pagamento, então, sem sombra de dúvida, a parte de controle de ponto é aquela que gera mais dor e gera mais medo. Inclusive a gente recebe, na verdade, às vezes nessa transição, né, as empresas, controle de ponto muito, a gente fala o britânico, né, que é a entrada, a hora de almoço e a saída. Então ali você não consegue enxergar realmente a questão do motorista na sua jornada, sua hora em espera, a sua direção, o tempo de direção ali, você não consegue enxergar. Então, a gente, para implantar, a gente vai sugerindo, né? E às vezes demora aí até a empresa se adaptar, às vezes demora uns 3 meses aí. E até mesmo o próprio motorista também, né? Porque aí vai começar a olhar para dentro mesmo da sua jornada, o que realmente ele faz ali. É aquilo que a gente estava falando, não tem como você aplicar para o motorista um controle de ponto padrão que você vai usar para todo e qualquer empregado. Você não tem como pegar um ponto biométrico, entrada, saída e almoço, e esperar que ele vá atender a expectativa de um controle de ponto de um empregado externo, e especialmente um empregado que tem uma legislação própria com uma série de nuances, como você mesma falou, que é a questão do tempo de espera. Então, você precisa, sim, de um modelo próprio de controle que vai abarcar todas essas alternativas.
Agora, a gente percebe que o empresário ele já fica até cansado quando você fala de controle de jornada de motorista, que para ele é quase que impossível fazer dentro da legalidade, né? A gente tem alguns cases aqui na GR onde o empresário pagava o motorista com comissões, meio que um pagamento por fora ali, para não cumprir a legislação. E quando a gente vai fazer um processo ali de auditoria, fica mais é mais lucrativo ele pagar dentro da legalidade do que ele permanecer pagando por fora e continuar o risco trabalhista dele, né, doutor Luciano? É aquele famoso quem paga mal paga duas vezes. Exatamente. Então, assim, ele tem essa sensação de que ele está atendendo a expectativa do motorista. E por que ele tem essa sensação? Porque, às vezes, ele combina com o motorista. O motorista diz para ele, você der R$1.000 aí para mim, tá pago. Entendeu? E aí ele vai lá, não controla nada, acha que o motorista está fazendo ali o horário dele. Quando tem uma emergência, ele cobra uma demanda um pouco maior. Quando não tem, o motorista fica mais folgado. E aí essa compensação vai se fazendo de uma maneira informal. A grande questão é que a Justiça do Trabalho não permite informal. Não permite. Você, como empresário, você é obrigado a manter um controle de ponto do teu motorista se você tem mais de 20 empregados. Se você hoje tem uma empresa com mais de 20 empregados, a legislação desde 2012 te exige que você tenha esse controle de jornada. Mas o meu motorista não quer porque meu motorista é antigo. Eu entendo. Até 2012, a gente ainda tinha aquele artigo 621 da CLT, quer dizer, um artigo que ainda existe, mas se aplicava na época aos motoristas. Empregado que exerce trabalho externo não está sujeito a controle de jornada. Esse artigo hoje ainda se aplica para algumas categorias, mas não mais para motorista desde 2012. Então, desde essa lei 12.619, é que os motoristas passaram a ter como direito o controle de ponto idôneo, a manutenção de um controle de ponto idôneo pelo empresário e como dever dele manter as anotações corretas dentro desse controle de frequência. Então, hoje é obrigação do empresário. Se ele chega numa audiência trabalhista sem um controle de frequência com mais de 20 empregados, o risco dele de uma condenação, evidentemente, vai ser muito maior. E os valores são altos, né, Luciana, né, para desse tipo de segmento em si, né? Sabe por que eles são altos? Porque se você não controla a jornada externa do motorista, você não tem como saber quanto tempo entre o início e o fim da jornada ele ficou parado. Você não tem como saber quanto tempo você vai conseguir utilizar daquela jornada para a anotação do tempo de espera. Então, você vai considerar todo aquele tempo como hora extra. Então, além da sua folha de pagamento projetar financeiramente de uma forma absurda, o seu risco trabalhista também aumenta, porque é errado o empresário achar que se ele está pagando demais, ele está tranquilo. Até pagar demais é perigoso, porque se você, o meu empregado cumpriu aí 18 horas de jornada, mas eu paguei 10 horas extras no meu dia, você não pode, porque ele tem um número de horas de repouso que precisam ser cumpridas também. Então, se você sofre uma fiscalização de Ministério Público, se você sofre uma fiscalização de Ministério do Trabalho, a sua chance de também ser condenado a despeito de você ter feito o pagamento é grande. Então, não adianta só pagar muito. Não adianta só gastar o dinheiro. Você precisa ter uma orientação preventiva para que você pague certo. Então, o pagar certo é o que vai te dar essa segurança. Assim, a gente percebe que 90% dos transportadores, quando a gente vai fazer um processo de consultoria, mentoria, até parte contábil, assim, grande parte deles desconhece completamente a legislação. E principalmente o profissional da ponta dentro desse sentido, né? Essa galera da ponta em si, ela acaba não tendo um treinamento bem qualificado ali, e o que provoca risco dentro desse processo em si, juntamente aí com a assessoria de vocês. Agora, tem aquele empresário que paga errado, certo? Aquele que está pagando errado, por exemplo, tempo de espera como hora extra e a folha dele eleva, né? Josélia já apresentou alguns cases aqui de redução de R$30 mil de uma folha de pagamento que estava totalmente equivocado dentro desse sentido em si. Mas tem aquele empresário que ele acaba não pagando a hora extra, por mais que o motorista faça, mas ele utiliza-se do banco de horas. Queria que falasse um pouco dessa questão
de banco de horas para a gente aclarar aqui a visão de todos os transportadores, dos nossos clientes e a galera que está assistindo esse conteúdo aqui. Voltando para você que está aqui no nosso canal, se você tiver alguma dúvida, pode aí chamar no chat aí, ó, coloca a sua dúvida aí no chat. E também não deixa de se inscrever no nosso canal, porque todas as terças-feiras estamos com conteúdo bem exclusivo aqui para todos os nossos clientes e para você que é empreendedor aí em todos os segmentos. E aqui, como nós somos especialistas em operações logísticas, na área de transporte aí, a gente é bem especializado. Então, se inscreva no nosso canal. Vamos falar do banco de horas agora, gente. Antes de falar do banco de horas, eu também tenho uma pergunta. Em relação, quando a gente pega, assim, algumas empresas, né, o case da gente em relação à hora em espera, né? A gente está falando muito de hora em espera. O que é essa hora em espera? A gente pega várias questões, às vezes, do analisar, que às vezes coloca o multiplicar dos 30%, né? Não é um evento ali indenizatório, e ele acaba incidindo em todas as outros impostos, FGTS, INSS. Então, a maioria, algumas empresas que a gente teve aqui, não sabe totalmente a hora em espera, né? Por isso que às vezes a gente é bem taxativa nisso no controle da jornada, porque a gente consegue enxergar quantidade da hora em espera e a gente colocar justamente isso na folha de pagamento, né, que é muito tranquilo, o colaborador vai ver ali aquele evento ali e não vai ter incidência, então você vai estar pagando certo o que realmente é a jornada do motorista e de forma correta. Então, assim, uma folha de pagamento que tem muito mais de 100 funcionários e você pagando uma hora em espera ou até mesmo hora extra muito elevado, gera muito mais imposto, né? Porque vai incidir e às vezes incide em INSS sem ter esse esclarecimento que esse evento realmente não tem incidência. E aí a gente vai pro banco de horas. E aí, eu consigo colocar também essa hora em espera ou não? É só a hora extra 50% ou a hora 100%? Porque já que se eu vou fazer um controle da minha jornada, né? Tudo certinho ali. Muitas das vezes vêm as perguntas, né? Mas eu vou colocar só a hora 50, a hora 100? Ou eu também, nesse caso, eu consigo colocar ou substituir ali? Eu consigo? Vamos lá. Então, vamos primeiro falar do banco de horas. Isso. E aí depois a gente insere a questão do tempo de espera também em relação ao banco de horas. O banco de horas, desde a reforma trabalhista, em novembro de 2017, ele passou a poder ser definido por acordo individual entre a empresa e o empregado. Então, você pode firmar um acordo de banco de horas com o seu empregado individualmente pelo prazo de até 6 meses. Isso, inclusive, é ideal que conste do seu kit admissional, em substituição àquilo que normalmente os sistemas incluem, que é o acordo de compensação de horas, né? Qual é a diferença do acordo de compensação de horas para o acordo de banco de horas? A diferença, o nome é muito semelhante, mas a diferença técnica é muito brutal. O acordo de compensação de horas, ele só permite que você compense a jornada dentro de um período de 7 dias. E mais, realização de horas extras habituais pelo motorista ou pelo empregado, seja ele quem for, anula a aplicação do acordo de compensação. Então, você só consegue dar folga compensatória ou permitir que seu empregado chegue mais tarde ou saia mais cedo para compensar uma eventual realização de hora extra dentro de uma semana. E, caso toda a folha de pagamento, todo olerite tenha pagamento de hora extra, provavelmente seu acordo de compensação vai ser anulado. Já o banco de horas não. Ele te permite uma periodicidade muito maior. Você, por acordo individual, pode fazer por até 6 meses e por acordo coletivo ou convenção coletiva por até 1 ano. E você não tem essa anulação em decorrência de hora extra habitual. Então, por exemplo, você quer compensar um feriado, você quer compensar um excesso de demanda que fez com que a sua empresa tivesse dentro daquele mês um volume maior de horas extras, e você quer utilizar isso num mês de vacas mais magras, ou você quer utilizar isso num período em que você vai fazer uma emenda de feriado, você tem uma flexibilidade muito maior de movimentação desse horário. E veja bem, Luciana, mas eu não uso banco de horas na minha empresa. Eu escuto isso diuturnamente. Por quê? Porque, eu sei que a convenção coletiva estabelece banco de horas, mas eu não uso banco de horas na minha empresa. Veja só, usar banco de horas não significa não pagar hora extra. Isso é uma coisa muito importante de ser entendida.
a pessoa tem em mente que ela, para utilizar o banco de horas, ela não pode fazer pagamento de hora extra, não é isso. O banco de horas nada mais é do que uma forma de apuração de jornada, só isso. O banco de horas é uma forma de apuração. Então, ao invés de apurar dentro de uma periodicidade de um dia, uma semana ou um mês, eu posso fazer essa apuração numa periodicidade maior, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, eu elasteço o meu período de apuração. Basicamente isso. Não significa que eu não vou pagar. Se eu fizer, por exemplo, um banco de horas na minha empresa, a minha convenção coletiva autoriza por 90 dias, mas eu quero pagar hora extra todo mês. Então, eu vou fazer uma apuração mensal da minha jornada e, ao final do mês, se houver excesso de horas não compensadas, eu pago. Se houver débito, eu desconto, ou porque o funcionário chegou atrasado todos os dias, ou porque eventualmente faltou, ou porque saiu mais cedo muitas vezes, eu posso fazer o desconto. Então, não significa não pagar. Isso daí é uma coisa importante de ser esclarecida. E aí, voltando para a questão do tempo de espera, já esclarecido aí o que é o banco de horas, então, o banco de horas, a gente, respondendo a tua pergunta, Anderson, a gente tem como aplicar sim, desde que a gente avalie se existe naquele município específico de atuação da empresa alguma convenção, algum acordo coletivo que estabeleça uma determinada periodicidade. Se não houver, ou se houver numa periodicidade maior, você pode fazer por até 6 meses por acordo individual, tá? Podemos ou não podemos utilizar o tempo de espera dentro do meu banco de horas? Essa é uma dúvida também extremamente comum. Você falou, foi ali na ferida. O tempo de espera, qual é a diferença dele para a hora extra? Né? A jornada do motorista, como a gente começou falando, né, é uma classe atípica, né, uma classe sui generis de controle de jornada, porque eles têm uma legislação própria. Então, a jornada do motorista ela vai estar dividida entre tempo de direção, que é o tempo efetivo, né? Que é o tempo de trabalho dele efetivo. Por quê? Porque é o trabalho para o qual ele foi contratado. O motorista ele é contratado para quê? Para dirigir. Né? Então, a legislação ela vai dividir esse controle, dividir essa forma de pagamento entre tempo de direção do motorista e tempo parado do carro. Tempo ocioso do carro, tempo em que ele está aguardando carga e descarga, aguardando liberação de barreira fiscal, aguardando documentação no embarcador, na estrada, enfim. O tempo em que ele está parado, aguardando, a legislação, o legislador chamou de tempo de espera. E ele não só classificou de uma forma diferente, como ele estabeleceu uma forma diferente de remunerar. Então, se o motorista começa e termina a jornada dele o tempo inteiro dirigindo, eu dirigi 10 horas no meu dia, tá? Tive os meus repousos adequadamente, etc, etc, mas eu dirigi durante 10 horas. Esse motorista vai ter 2 horas extras. Por quê? Porque o excesso de hora dirigida gera uma sobrejornada com um acréscimo de 50%, que é o acréscimo da hora extra. Já o tempo parado, não. O tempo de espera, ele é remunerado na fração de 30% da hora. Certo. Poxa, Luciana, mas é a hora mais 30%? Não, é 0,3 da hora. Então, vou dar colocar aqui uma conta de padaria. Se a hora do motorista é R$10, o tempo de espera é R$3. Se a hora do motorista é R$10, a hora extra é 15. Então, olha a diferença brutal que a gente vai ter de pagamento. Por isso que você, quando faz essas apurações, depois que você faz essa implantação correta, Josélia, você consegue entregar para o cliente uma redução extremamente brusca de folha de ponto, de folha de pagamento, não só de forma direta, na hora do pagamento para o empregado, né? Como também nos encargos, porque ela não vai incidir em férias, 13º, fundo de garantia, em nada. Exato. Ela não te gera encargos. Então, a apuração de jornada não só te diminui o risco trabalhista, como também te diminui
custo, né? Porque você vai ter uma redução direta de custo de folha de pagamento e indireta de imposto. Agora, podemos ou não podemos inserir no banco de horas? Eis a questão. Pode, tá? Toda hora, toda jornada do empregado, ela pode estar inserida, ela pode ser aplicada dentro do banco de horas. Só que, na verdade, não é vantajoso financeiramente, se você for parar para pensar. Porque o tempo de espera, ele é pago numa fração da hora, realmente. Então, quando você compensa jornadas no banco de horas, você compensa a jornada 1 para 1. Né? Então, assim, se eu faço 1 hora extra e eu tenho 1 hora de repouso, aquilo se iguala e eu não pago nada, tá? Na segunda-feira eu trabalhei 1 hora a mais, na terça-feira a empresa me deixou chegar 1 hora mais tarde. No final do mês eu não vou receber nada excedente, eu não vou receber nenhum excedente. Então, a hora do banco de horas, ela se compensa 1 para 1. Se essa hora excedente da segunda-feira for 1 hora de espera, você vai compensar 1 hora de 0,3 com 1 hora de 1, entendeu? Então, no final, ela não é vantajoso financeiramente. Ah, Luciana, mas aí para mim também fica muito complicado ficar fazendo essa análise. Proibido de forma nenhuma é. A gente só entrega toda a informação para que você possa internamente avaliar aquilo que vai te atender melhor. E às vezes a gente vê esse impasse, muitas das vezes, é a questão realmente desse controle, né? Então, às vezes, porque é trabalhoso. É o processo, né? É o processo. É o que tá na ponta lá. Salvo me engano, José, eu acho que na última auditoria que a gente entrou no cliente, depois de a gente conseguiu botar a doutora Luciana lá, foram 30 mil de redução, né, nesse cliente. Mais ou menos. Não, com certeza, é brusco. Porque, assim, é trabalhoso. E, às vezes, o operacional não quer controlar tudo direitinho, aí confia ali no que o motorista realmente, às vezes, coloca aquele diário de bordo que é escrito. E ainda mais que tiver uma empresa que tiver mais de 100 funcionários, a maioria motorista, então, assim, é trabalhoso. Então, você fechar ali um mês com todo esse apontamento certinho é maravilhoso. A gente que fecha a folha de pagamento é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente pega um apontamento de uma empresa, assim, as horas tudo discriminado certinho, é maravilhoso. Só que, assim, dá trabalho, né? O processo dá trabalho. Calma aí, pessoal, que a gente tá aqui ao vivo aqui. Tem a Lourdes Freitas fez uma pergunta aqui. O que compensa fazer? O que é mais o que compensa fazer nesse caso de banco de horas? Acho que ela tá falando em relação ao banco de horas. O banco de horas ou o pagamento? Você falou que é o sistema de compensação hoje. Porque você falou o banco de horas seria o mais adequado, né, doutora Luciana? O que acontece? Aquilo que eu expliquei antes. Banco de horas, a partir do momento em que você tem ele autorizado por acordo individual ou por norma coletiva, use no mínimo 30 dias. Tire da cabeça essa ideia de que a gente não adota banco de horas, né? Porque como eu pago horas extras, eu não adoto banco de horas. Tira esse pensamento da tua cabeça, porque, de novo, banco de horas é modalidade de apuração de jornada. Não tem relação com pagar ou deixar de pagar. É uma modalidade de apuração de jornada. Então, você vai apurar a jornada dentro daquele período de tempo. Então, mas eu quero pagar hora extra todo mês. Então, apure dentro de 30 dias. Né? Faça a análise de jornada dentro do mês. Então, você vai ter lá o seu tipo de controle, que eu recomendo fortemente que seja um controle eletrônico, vinculado ao rastreador ou vinculado à geolocalização do celular do motorista ou do ajudante, né? Porque a legislação que vale para o motorista também vale para o ajudante, segundo a CLT. Então, a gente recomenda fortemente que seja um controle eletrônico, primeiro porque o controle manual, ele termina sendo muito fraudável, né? Tanto, minimamente, ele vai ter uma alegação de fraude, né? Então, existe um risco maior da empresa de ter esse controle pretensamente invalidado na justiça, porque o motorista vai acabar dizendo que era obrigado a anotar aquele horário, etc, etc. Então, o manual... E além do que gera um trabalho de apuração interna daquele papelzinho gigante. A empresa vai ter uma equipe de pessoas para fazer isso, né, dependendo do tamanho dela, para poder ficar lendo e inserindo em planilhas os horários anotados manualmente. Então, hoje são tantos
os controles que existem no mercado que não compensa. Então, respondendo a pergunta dela, o que compensa fazer? Compensa, sob o meu ponto de vista, você apurar dentro de 30 dias, verificar quantas horas extras você tem e quantas horas de espera você tem. A hora de espera compensa pagar, porque como eu expliquei, a hora de espera você paga a 0,3 e a hora do banco você compensa a 1,0. Então você vai compensar 0,3 com 1, você vai estar numa desvantagem econômica. Então eu recomendo que a empresa faça o pagamento do tempo de espera por uma questão de economia financeira. E a hora extra, se ela tiver uma periodicidade maior do que 30 dias, ela pode jogar para uma compensação no mês seguinte, pode dar uma folga extra para o motorista, ou ela pode permitir que ele saia mais cedo ou chegue mais tarde. Dependendo do tempo, às vezes tem... aqui no Rio de Janeiro nós não temos, mas em alguns estados a gente... tem essa possibilidade, acordos coletivos com um banco de horas de 1 ano. Então, o que a empresa faz? Ela dá umas férias grandes para o motorista, às vezes férias de 45 dias, 60 dias, acumula a hora extra do ano e permite que ele saia mais tempo. Ou de 6 em 6 meses, você dá um período de férias e faz essa compensação, não querendo, no final de cada mês, você, olha, estamos aqui com um crédito de 8 horas, então semana que vem vamos fechar a folha, vamos deixar o motorista em casa um dia e eu não pago nada. O que vale a pena é pagar a hora de espera e compensar a hora extra. A Lourdes aqui respondeu rapidinho, Josélia, assim, ó. Vamos dar atenção aqui, a Lourdes. Vai fugir o raciocínio. Lourdes, depois você fala de qual empresa você é também aí pra gente identificar. Tem locais que a espera fica além de 2 dias, né? Além de 2 horas. Neste caso, o que fazer? A legislação ela diz que se o motorista estiver a mais de 2 horas parado num local seguro e que permita a ele o repouso, a hora de espera é convertida em repouso. Só que preste atenção, ela não é convertida em repouso para fins de não entrar em jornada de trabalho. Ela é convertida para fins de repouso interjornada. Mas como isso, Luciano? Se o repouso interjornada, vamos lá, o que é o repouso interjornada? É aquele repouso de 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho. Para os motoristas, essas 11 horas podem ser fracionadas em 8 horas direto, mais 3 horas no dia seguinte. Então, essas 3 horas do dia seguinte que são essas que a Lourdes mencionou aí agora. Então, se eu estou há mais de 2 horas parado em espera no local em que permita repouso, a legislação entende que essas horas podem ser computadas para compensar as minhas 3 horas do interjornada do dia anterior. É isso. É isso aí, Lourdes. Aí, ó, a doutora Luciana aí respondendo as suas perguntas aí. Ela disse aqui o nome da empresa, ABC Transporte e Comércio. Seja bem-vinda. Prazer, Lourdes. Seja bem-vinda. A nossa GRCast tem mais uma pergunta aqui. Fala, José. Tadinha da José. Deixa só aqui no raciocínio aqui da Lourdes também. E no caso, assim, doutora, a gente conversando aqui a questão do banco de horas, né? Se a empresa não adotou e ela... hoje a folha de março. Eu quero adotar agora o banco de horas. Eu consigo? Como é que eu faço? Eu faço um memorando para o colaborador, eu reúno toda a equipe e menciono que a partir daquele período a gente vai adotar o banco de horas. Que às vezes gera um desconforto com o colaborador, está acostumado a receber ali a hora direto. E aí, a partir do momento, a empresa é resguardada a fazer a reunião ou até mesmo o memorando e adotar esse banco, já está ali identificado na convenção coletiva, que tem, né? Vamos supor, se fosse 90 dias ou 6 meses. Aí eu posso, na metade do período ali, já adotar esse procedimento? Então, vamos lá. Se a convenção coletiva estiver estabelecendo ou se a empresa firmar um acordo coletivo com o sindicato, não vai depender de concordância do empregado. Basta que ela informe, porque não tem dúvida nenhuma que a empresa deve manter o empregado
amplamente informado dos procedimentos de trabalho dele, até para que não haja também uma insatisfação, enfim, uma dúvida, um bombardeio do DP depois na hora do pagamento. Então, não tem dúvida de que é importante que você apresente um comunicado esclarecendo que a partir daquela data a empresa vai passar a apurar jornada, veja bem, apurar jornada através do banco de horas. Isso se tiver previsão em acordo ou convenção coletiva. Se não tiver, o colaborador precisa ser chamado para assinar um acordo de banco de horas juntamente com a empresa. Esse acordo de banco de horas precisa ter os seus termos esclarecidos e aí vai depender sim da concordância dele. E aí ele é feito individualmente, empregado por empregado. Beleza, a gente vai continuar com o nosso tema aqui, mas eu quero responder aqui uma pergunta aqui do Pedro Azevedo. Tá vindo uma pergunta aqui. Como uma empresa pode se prevenir do intervalo intrajornada do motorista, uma vez que a jornada grande parte é fora da empresa? Pedro pegou pesado aí com a pergunta, hein, Pedro? Essa daí é um dos temas mais sensíveis de ação trabalhista, né? A gente esbarra com isso aí rotineiramente, com essa dificuldade das empresas provarem que o empregado cumpriu o seu intervalo de almoço quando ele está fora da empresa. Então, a gente vê aí uma série de decisões. Recentemente, na semana passada, nós tivemos uma outra nesse sentido, dizendo que se a empresa coloca como normatiza, regra, determina que o empregado cumpra o horário e ele estiver externo e não houver um impedimento, não houver uma punição pelo cumprimento da jornada, ela está isenta desse pagamento. Mas esse entendimento, ele está longe de ser unânime, está longe. E a gente vê bastante casos de condenação de empresas a pagamento de intervalo de almoço quando ela não consegue provar pelo controle que o empregado efetivamente cumpria. Então, vamos lá. A questão do horário do almoço, o artigo 71 da CLT, ele diz que o intervalo de almoço ele pode ser pré-assinalado no controle de frequência. Então, se a sua empresa não tem um controle eletrônico individualizado, através de rastreador ou através de aplicativo de celular, que mostre a geolocalização do trabalhador enquanto ele estiver externo, você também pode se utilizar desse permissivo da legislação, que é o permissivo que diz que você está pré-assinalando o controle. O que essa pré-assinalação diz? Que a empresa determina que você externo cumpra aquele horário ali, se organize para cumprir aquele horário. Então, se você não tiver esse instrumento tecnológico de controle, recomenda-se que você faça essa pré-assinalação. Melhor ainda é você ter. Melhor ainda é você utilizar, e antigamente eu falava disso com um pouco de receio, porque era muito caro fazer esse controle. As empresas faziam investimentos de às vezes 60, 80, 100 mil reais numa implantação de controle de jornada. Então, por mais que eu soubesse que era a coisa mais correta a ser feita, eu ficava com certo receio, porque não eram todas as empresas que tinham condições financeiras. Hoje, com 10, 12, 15 reais por trabalhador, você consegue um controle de ponto no mercado que vai te dar esse atendimento. Então, hoje eu falo isso com mais tranquilidade, porque eu sei que é uma coisa bastante acessível para toda e qualquer empresa. Melhor ainda é você ter esse controle, porque se o empregado está externo, ficou uma hora parado, passou pelo treinamento, ele vai lá, marca o horário, e aí você vai dar para ver bem pelo ponto que esses horários de almoço vão estar variados. Um dia ele vai almoçar 1 da tarde, outro dia ele vai almoçar 11 da manhã, outro dia ele vai almoçar 2, conforme a possibilidade, e aí o seu risco ele vai diminuir bastante. Legal. Quando a gente fala nessa questão aí do ponto eletrônico, a Lúcia também está perguntando aqui, manual, tem que fazer o manual eletrônico? Pelo amor de Deus, não. Só eletrônico? Quanto mais papel, pior. O que acontece? Primeiro que você vai descabelar a Josélia, coitada. e o seu departamento pessoal e o seu RH da empresa, porque quanto mais papel para armazenar, quanto mais papel para você avaliar, pior. E mais, você vai gerar a possibilidade desses documentos entrarem em conflito entre si.
O que acontece? Se você entrega para o funcionário um documento manual de controle e você internamente está controlando a jornada dele pelo rastreador, o que vai acontecer? Você vai usar o rastreador, aí no rastreador vai estar escrito lá, terminei a jornada sei lá, 6 da tarde. Quando vier o ponto, o funcionário escreveu 8 da noite. O que você vai fazer? Entendeu? Então, assim, você vai ter que passar por um processo de aplicação de punição, retificação de documento, pedir para o funcionário esclarecer o motivo, acabar passando por uma advertência. Então, é muito pior. Eu entendo isso como uma coisa prejudicial, a gente manter vários tipos de controle. Escolhe um, adota aquele um, treina aquele um e vai nele, que eu acho que é o mais seguro para você. E hoje também tem muito... Agora tem sistema, né? Que já faz pega do rastreador, já vem planilha, você consegue tratar... Já vem tratado, já né? vem tratado. Uma outra, você já consegue ver a questão das horas certinho. Então, um controle é o suficiente ali. A grande parte que o empresário ele tem numa questão sobre esse controle de jornada, e o que eu vejo aí dentro do processo de mentoria, quando a gente vai num processo para dar mentoria, é que às vezes a pessoa não está ligada tanto à parte operacional, então ela fica um pouco meio que confusa, né? Do operacional se comunicando com o RH para isso chegar na parte da ponta de departamento pessoal ali, as informações elas se quebram muito, né? Qual a orientação que a gente pode dar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui? Bota uma pessoa lá no operacional que está junto da operação para fazer esse apontamento, estritamente dependendo do tamanho da operação do cara, botar uma pessoa dedicada. Compensa ter uma pessoa dedicada para a gente fazer esse apontamento certo, para não pagar para não ter esses impactos aí na folha de pagamento? É o processo, né? A gente vem falando de processo da empresa, tem que conhecer o processo da empresa. Porque às vezes uma empresa pequena que está começando, a gente tem vários cases justamente isso. Empresa que começou a fazer suas admissões dos seus motoristas, seu quase motorista, ele fez o certo, né? Ele foi verificar primeiro quais são os eventos que ele poderia utilizar na folha, pagar o certo, fazer o seu controle, verificou realmente a questão da jornada direitinho. Então, ele foi montando o processo. Ele foi pegar o operacional, foi fazendo todo o controle ali. Daqui a pouco ele passou para a pessoa do RH. Então, ele foi fazendo os processos internamente até chegar a gente. Até chegar a folha de pagamento. Então, assim, tudo é o processo. Então, assim, o operacional que está ali, sabendo para onde que o motorista vai, a jornada, é importante. Porque, às vezes, o RH não vai ter essa ciência. Ele vai pegar só o apontamento. Então, assim, o RH da empresa e o operacional tem que andar junto, sim. Porque, senão, as informações vêm para... Se for a contabilidade que faz o DP, né? Vai vir com as informações com confiança. Eu sugiro, assim, mapear todo o processo da empresa, de onde está extraindo as informações, para a gente ter bastante confiança no apontamento. O operacional é importantíssimo, sim. É ele que aplica, né? É ele que aplica. A gente dá todas as ideias, a gente faz todo o ajuste, mas quem aplica é o operacional. Então é importante esse cara que está na parte de operacional ter um conhecimento prévio de toda essa legislação que ele está. Treinamento, né? Por isso que a gente sugere doutora Luciana aqui, uma ação preventiva, né? A gente sempre aí. orienta todos os nossos clientes aqui da GR a tomarem ações preventivas, porque depois já era, né? O impacto é de 100, 200 mil num processo não tem trabalhista. Como ganhar, não tem como ganhar. Hoje, antigamente a gente tinha muito esse sentimento, né? A Justiça do Trabalho é paternalista, o empregado entrou na justiça, com certeza ele vai ganhar. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a Justiça do Trabalho como a justiça aplicadora de princípios e legislações. Então, por que você é condenado? Caramba, mas eu paguei tudo certo, doutora. Meu Deus do céu, eu paguei tudo certo. Paguei até mais do que eu devia. Essa frase é muito comum. Caramba, mas eu paguei até mais do que eu devia. Por que eu fui condenado? Você foi condenado porque você pagou sem uma orientação técnica. E na Justiça do Trabalho, o nome que você usa para esse pagamento, ele é fundamental. Então, não adianta você pegar... Olha, eu olhei aqui que entre diária de viagem, hora extra, tempo de espera, almoço e passagem, eu te devo R$1.200. Toma aí R$1.200 e acabou. Sabe o que vai acontecer com você? Esses R$1.200 vão entrar como salário,
vão entrar na tua base de cálculo e você ainda vai pagar diária de viagem, hora extra, tempo de espera, tudo por fora. Por quê? Porque você não deu nome. E por que você tem que dar nome? Por aquilo que a Josélia falou há alguns minutos atrás. O empregado, ele tem que ter ciência do que ele está recebendo. Ele tem que... O processo, o contrato de trabalho, ele tem que ser um contrato, claro, que tenha clareza para as duas partes. Então, se é você que está pagando, a pessoa que está recebendo, ela tem que ter ciência do que ela está recebendo. Porque você é o gestor do negócio, você é o detentor do risco, você é o detentor da administração. Então, o empregado, ele se subsume às suas orientações. Ele tem pouca voz na gestão da tua empresa. O empregado não vai chegar e dizer, não, eu discordo aqui disso aqui, dessa forma como vocês estão operacionalizando. Ele não tem voz para dar esse tipo de opinião. Então, a gestão é toda sua. A partir do momento em que você gere, que você controla, que você estrutura e organiza, você precisa da ciência na hora de fazer o pagamento. Então, o nome, o recibo, o papel, o contrato, eles fazem toda diferença. E não tem forma de ganhar processo trabalhista que não seja através do preventivo. Agora, você falou um ponto aí que, assim, grande parte das empresas que a gente tá ali, né, dentro desse processo em si, não tem um contrato de trabalho bem estruturado, né? Então, por isso esse trabalho preventivo desde do contrato de trabalho ali, de uma estruturação jurídica ali, para que a gente possa ter todo o desdobramento dentro da parte operacional, para que venha os processos todos, como é que se diz, dentro da própria legalidade em si. A gente, no nosso kit admissional, na transição, a gente também já está sugerindo que na própria empresa já indica o seu contrato. A gente pergunta se tem seu contrato padrão, porque tem empresas que já vêm com um contrato padrão do seu jurídico, avaliar suas cláusulas, tudo direitinho. Então, assim, isso é importante a gente alimentar o nosso próprio sistema, né? Como a gente é escritório de contabilidade, e fazer a continuação desse contrato. Então, assim, ali vem, como ela mesmo mencionou, vem função, vem descrição, então vem muito mais detalhado de acordo com o jurídico da própria empresa, porque o nosso acaba sendo muito padrão, né? Então, assim, vai muito empresa, o funcionário, nome do colaborador, dados pessoais ali, né? Então, a função, o salário. Então, só que tem algumas particularidades de cada empresa que tem, por exemplo, os artigos de... Você pode descontar uma multa de trânsito, porque também é uma dúvida muito grande. Eu tive uma pergunta recente. Eu posso descontar multa? Até quanto eu posso descontar numa folha de pagamento? Avaria. Aí a gente começa a procurar eventos, né? Porque, assim, hoje, né? Não posso deixar de mencionar sobre o e-social, né, que está vindo aí com muita força. A gente é muito orientativa. Olha, eu não posso fazer isso mais de jeitinho, dando um jeitinho mais. Não existe mais isso. Existe uma atualização imensa em relação ao e-social. As tabelas de eventos estão cada dia mais, então vem mudando muita coisa. Até as ações trabalhistas vão ter que entrar, né? Vão ter que entrar, então a gente é tudo muito corrido, né, pra gente poder atender o e-social. Então, assim, esse detalhe é muito importante, entendeu, Anderson? Então, assim, a gente fica nesse meio aqui. Às vezes eu fico assim, doutora... Essa parte de contrato, eu entendo perfeitamente da tua parte, porque o e-social, ele já te alimenta com um contrato padrão que é sistêmico, isso, né? Só que cabe ao jurídico da empresa auxiliar na elaboração de um contrato que seja personalizado para cada função, para você não ter, por exemplo, um gerente com um contrato igual ao de um auxiliar de serviços gerais ou um ajudante, que é o que naturalmente o sistema vai te dar. Ele vai te dar um contrato padrão normalmente de contrato de experiência. Você vai ter um contrato de experiência padrão para todas as pessoas. Então, vai caber ao jurídico da empresa fazer essa análise. Qual é o horário de trabalho? Tem controle de ponto? Como é que é esse controle? Quais são as atividades que são esperadas daquele empregado naquela função? Uma super dica para a tua empresa na hora de auxiliar a tua contabilidade, né? Ou na hora de elaborar o seu contrato, nas atividades, no descritivo das atividades,
colocar especialmente aquelas que você espera que o empregado exerça, mesmo que excepcionalmente. Olha, eventualmente, eu tenho aqui um motorista, mas que eventualmente ele vai fazer manobra, ou que eventualmente ele vai movimentar aqui essa carga internamente, ou que eventualmente ele vai fazer vai levar o carro para manutenção. Enfim, mesmo o descritivo funcional, ele tem que contemplar as atividades que são padrão, as atividades que são esperadas no dia a dia, e contemplar aquelas atividades também de exceção. Por quê? Porque isso vai ajudar muito a tua empresa, eventualmente, num pedido trabalhista de acúmulo de função, de desvio de função. Se o empregado tinha ciência de forma clara que aquela atividade era uma atividade inerente ou esperada na função dele, desde a admissão dele, o teu risco ele diminui drasticamente. Então, essa é uma super dica para os contratos de trabalho, como você estava falando anteriormente. É isso aí. Então, a gente procura sempre andar junto com a empresa, né? Nesse auxílio, né? Mas também que o jurídico possa estar junto, né? Porque é um trabalho... É um trabalho meio que 4 mãos ali, nesse processo assim, né? Então, eu falo assim, quando a gente entra nos nossos clientes, por exemplo, a gente procura sempre assim, alinhar o jurídico, porque não tem como a gente oferecer uma parte contábil, até mesmo tributária, parte de departamento pessoal, se não tá, o jurídico está muito bem alinhado com a parte contábil. Então, o que faz uma empresa ter sucesso é o jurídico trabalhando com a contabilidade dentro de uma gestão estratégica do negócio em si. Agora, o que eu mais percebo é a falta de conhecimento dos próprios colaboradores. Então, assim, os gestores de transporte precisam investir também em treinamento dessa galera que está na ponta, porque investindo nesses treinamentos e tendo uma assessoria ali de forma adequada, elas vai ter sucesso, vai diminuir o risco, né? Tem operações que o cara vai correr risco, a gente literalmente sabe que o cara vai correr risco, mas é o risco que eu chamo risco calculado. Você tem que calcular, fazer conta matemática para ver se vale a pena ou não pegar determinado tipo de operação. E já falando, na quinta-feira agora, aqui na AGR, a gente vai ter um treinamento de departamento pessoal para iniciante, que é o conhecimento básico ali para você que é gestor, para você que está na parte operacional. Excelente. Ali. São os conceitos básicos, dúvidas básicas do colaborador ali que vai estar nessa quinta-feira. Então dá tempo de você se inscrever. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo também da nossa landing page. Pode entrar em contato com o treinamento online. Vai estar aqui com a Josélia aqui, que é especialista no segmento. Então a gente decidiu formar esse treinamento para os nossos clientes, né, por causa das demandas. Às vezes tem rotatividade de colaborador dentro do negócio, aí chega um cliente que tá, um colaborador que ainda está cru, que precisa ser treinado, então a gente fez com isso com o objetivo, o treinamento vai ficar gravado, então se você quiser participar, vem com a gente. Agora, José, dentro desse processo aí de diagnóstico do departamento pessoal e auditoria, o que a gente pode, o que você enxerga mais de recorrente? Eu vi que vocês, antes de começar o podcast aqui, elas duas estavam aqui conversando aqui, falando sobre alimentação. A gente vai falar aqui, tem algumas perguntas, galera, daqui a pouco a gente vai responder, mas vou deixar a Josélia falar com a doutora Luciana sobre alimentação também, que é um ponto interessante. Não, a gente tem muitas perguntas, né? Praticamente nosso time todo tem perguntas todo dia. Só reforçando, entrando aqui rapidinho. O treinamento do DP foi justamente por isso, né? Dessas perguntas também, né? Porque a gente via a empresa promovendo aquela pessoa para o RH, né? Porque às vezes o pessoal acha que o RH, a gente acaba fazendo serviço de RH, né? Então tem uma ponta ali, nossa ponta da empresa. E aí muitas dúvidas surgiram disso. É muito cru, às vezes não conhece toda a legislação, né? Às vezes é coisas básicas mesmo. E aí a maioria, inclusive essa semana, foi assim uma chuva, na verdade, né? A questão da alimentação e do vale transporte, que é uma dúvida muito grande. O que acontece? A empresa, né, quando a gente pega assim, na transição, tá acostumada a pagar isso em forma de dinheiro, né? Então, ela quer, na verdade, quer fazer agora tudo certo, quer colocar o visível no recibo, né? Que às vezes na verdade, o que a gente sugere, realmente, todos os eventos tá bem visível para ele. E aí, a pergunta é o seguinte, que geralmente surge, o que vai caracterizar salário? O que vai somar o salário ali na remuneração? Eu continuo pagando isso em dinheiro, né? Em transferência, em Pix, né? Que hoje tem um Pix. Isso vai me onerar em quê?
E o desconto, que parcela que o colaborador vai ter, uma vez que não está sendo descontado, né? Então, às vezes, a empresa, numa parceria ali no contrato inicial, não quer fazer nenhum tipo de desconto, é opção dele. Mas eu consigo chegar numa alíquota ali, né? Uma porcentagem para o colaborador ter aquela ajuda ali. E o que vai somar ali né? Eu consigo colocar... Por exemplo, uma das coisas também, são várias coisas, né? Transporte. Eu vou de carro para a empresa. Como que a empresa vai pagar essa transferência de transporte pro... Isso acontece demais, né? Não, hoje acontece muito isso. Qual é a segurança que eu tenho que dar à empresa, né? Para separar o que é combustível, o que é transporte. Então, assim, hoje, essa semana, realmente, a semana passada, foi justamente essa chuva de informações. E aí a doutora vai nos auxiliar, né? Pergunta aos doutores. O que vai gerar, né, uma reclamação trabalhista, se eu continuar pagando como dinheiro. Vamos lá. A alimentação, diferente do transporte, ela não é uma parcela obrigatória por lei. Então, não tem alimentação e transporte. Alimentação e transporte é dia útil efetivamente trabalhado. Então, vamos supor que ele trabalhou 20 dias, deu R$400 de almoço. Você deveria estar pagando no cartão, mas você vai pagar em espécie. Então, você coloca lá R$400 referente à alimentação da convenção coletiva, 20 dias vezes R$20, coloca o mais discriminado possível, lembrando que nós estamos fazendo um descumprimento, uma situação de exceção, que vai gerar maior risco. Para esse pagamento em espécie te blindar de uma forma maior, recomendo que seja feito através de acordo coletivo. Tá bom. Doutora Luciana, explica pra gente aqui como é que você executa esse processo consultivo dentro das transportadoras hoje. Como é que você inicia esse processo em si? As empresas de transporte, a despeito de a legislação ela ser a mesma que se aplica para todo mundo, cada uma delas vai ter uma especificidade de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquilo que a Josélia começou a conversa falando, conhecer a empresa. Tem que entender da operação em si. Tem que entender da operação. Não adianta, e foi o que a gente estava falando agora há pouco, não existe êxito em processo trabalhista sem preventivo. A gente precisa fazer preventivo para ganhar processo. Porque se a sua documentação está ok, a tua operação está direitinha, a legislação está sendo aplicada, para ter processo trabalhista basta ter empregado, né? Tem empregado, a qualquer momento eu posso ter uma ação trabalhista. E quando ela vier, não é se ela vier, quando ela vier, eu estou redonda, eu estou tranquila, porque se tem uma coisa que eu detesto é perder o processo trabalhista por um motivo que eu poderia ter corrigido se eu tivesse tido tempo. Então, quando a gente pega uma empresa nova, a primeira coisa que eu faço é estudar as ações trabalhistas que ela já teve, caso ela já tenha tido. Por quê? Uma coisa legal, uma das poucas coisas boas de se ter uma ação trabalhista é que nós não temos um tribunal da Inquisição. Então, o juiz ele te fala por que ele está te condenando. A sentença do juiz ela é discriminativa e ela é esclarecedora do motivo pelo qual você está sendo condenado. Então, a primeira coisa que a gente faz é estudar essa condenação. Por que você está sendo punido na Justiça do Trabalho? Por que o juiz está determinando que você pague uma determinada situação de novo? Por conta desses e desses motivos. Vamos corrigir? Vamos vir de trás para frente? Vamos sentar juntos aqui com o seu recursos humanos, vamos sentar junto com a diretoria, vamos sentar junto com a tua operação e vamos corrigir esses erros? E a partir do momento em que a gente vai apontando dentro da sentença o que o juiz disse que você errou, a gente vai tomando o pé da operação, vai entendendo como é que ela funciona, vai acompanhando o dia a dia da empresa e aí vai mexendo nessa documentação. Então, a primeira coisa que a gente faz é conhecer a operação da empresa, sentar com eles, conversar, aprender, né, tanto com a diretoria quanto com aqueles que estão à frente, lá no front da operação e dos recursos humanos, e a partir daí começar a gerar as correções, não só procedimentais, mas também documentais, para que aqueles erros que a gente já teve antes não sejam repetidos, né? Como a gente falou antes. O passado a gente não pode mudar, mas daqui para frente vamos blindar para isso não acontecer de novo. Positivo.
Josélia, na parte aí de auditoria de folha de pagamento aí, que você tem feito bastante aí, como é que se inicia esse processo aí, um pouco aí, fala desse processo aí, quais as documentações necessárias iniciais aí que a gente solicita? É bem complexo, né? Porque é bastante documento, então, assim, a gente é justamente isso, conhecer a empresa, conhecer a operação, a gente parte pelos documentos de folha de pagamento, então a gente começar a conhecer os eventos, se está sendo aplicado de forma correta, o que a gente pode melhorar, a gente vai anotando, que vai dando sugestões, você pode colocar esse evento, não vai ter incidência. Então a gente vai analisando a questão do o regime também, as bases de cálculo. Então, assim, a gente pega toda a documentação, processo de admissão, se está sendo feito, fazendo um envio correto para o E-Social, qual o tempo que até a admissão, o período de férias também, a gente discute bastante, né, doutora? E a gente vai fazendo esse apanhado todo. Então, a gente começa com a folha de pagamento, os eventos, depois a gente vem toda a parte dos envios do E-Social também. Hoje também a gente tem também o SST também, que é já vem a obrigatoriedade desde o ano passado, saber se os eventos estão indo certinho. Então, a gente vai não só a parte operacional, mas também a parte de envio juntamente com o E-Social, que é hoje um sistema está muito bem integrado, então a gente vai todo esse ponto. Admissão, férias, rescisão, a jornada também, a gente também verifica. Então, toda essa parte de auditoria envolvida ali. E o legal da GR, todas as vezes que eu tive o prazer de trabalhar com vocês, é que vocês têm esse feedback do jurídico. Então, como eu estava falando agora há pouco, né, a gente faz esse trabalho preventivo, a gente faz essa varredura, mas sob uma ótica jurídica. Quando a gente consegue ter essa troca com a contabilidade, o processo fica 100%, o teu preventivo, a tua proteção, ela vai lá em cima. E isso é uma coisa que vocês fazem, assim, a Josélia sempre faz isso com muito brilhantismo. Todas as vezes que eu vejo que você identifica naqueles clientes que a gente trabalha juntos algum apontamento que você identifica risco, a gente costuma se comunicar, marca reunião em conjunto. Então, o preventivo é esse. Quando ele é possível de ser feito junto com a contabilidade, então, aí a gente consegue trabalhar muito mais redondo. Porque na cabeça do gestor ali, tudo para ele tem que dar certo, né? Ele não pensa nos riscos. A gente que está na ponta, às vezes a gente é muito criterioso do treinamento da nossa equipe, justamente isso, né? Por que isso? Para que isso? Isso não pode. Vamos ver outra forma. A gente trabalha na prevenção justamente e na orientação o que é certo e o que é errado. E às vezes tem gestores que assumem todo o risco sabendo que está errado. Então, assim, a gente vai muito mais para isso, né? A gente pega toda a parte. A maioria das empresas que está em conjunto aqui, eu tô junto com ela para a gente não fazer o errado, verificar tudo certinho. Que a gente já está pensando lá na frente, né? Se a gente for aplicar do jeito que a empresa precisa, o gestor ou o sócio da empresa. Então, a gente vai trabalhando assim. Então, na parte da auditoria, a gente pega mesmo os eventos. A questão, ninguém quer pagar tributo a mais numa folha de pagamento. Hoje, a gente precisa, uma empresa de outro regime, sem ser Simples Nacional, a gente precisa estar atento às atividades. A gente precisa estar atento ao FAP, né? Que hoje mudou a forma de você consultar, mas isso é anual. Então, isso tem impacto também na folha de pagamento. Falando em FAP, aí, na última auditoria aí foi 189 mil de crédito, pô. A gente teve também empresas também que teve alto grande de fazer a apuração errado. Então a empresa já foi, não teve já a prevenção, entendeu? Então já estava aplicando já a multa. Então a empresa teve que pagar. Eu vou ter que fazer agora o que sugeriu agora, fazer toda a auditoria agora nos últimos 5 anos para saber se ainda vai ter algo para pagar ainda nos outros anos, né? Então ela agora vai para prevenção. Então, assim, a gente tem esse cuidado, a nossa equipe é treinada para esse olhar crítico, né? Esse olhar de analista mesmo, verificar todo o regime, qual é o FAP aplicado, qual é o terceiros aplicado, se for uma empresa de não é Simples Nacional. Então, toda essa parte. A admissão, então, a gente tá meio que falando assim, olha, você não pode mais admitir
retroativo, não existe mais nada retroativo. Porque a empresa quer admitir. Então a gente pega folha de pagamentos, eventos, a gente pega admissão, férias, rescisão, se está sendo... a gente pegou rescisão que as indenizações tinha incidência, então, né? Então, às vezes o profissional ali não acompanha a atualização das tabelas. A gente tem que estar nessa constante atualização porque muda muito rápido. Então, uma hora que a gente faz uma coisa, outra hora não é mais para fazer. Então, assim... Com certeza. E, assim, o jurídico, realmente, você que não tem um jurídico, é muito importante esse feedback desse compartilhar das informações que é importante. Porque depois que o processo trabalhista vem... Eu não vou defender a empresa. Não. A gente vou passar pra cima. A gente defende e às vezes até consegue mostrar para o juiz que a empresa tinha razão. Muitas vezes a gente tem até êxito. Mas depois que o processo vem, a gente tem menos chances de mexer. Né? Então, aquele processo em si, ele vira o que a gente falou do passado. Né? O passado a gente tem menos chances de mexer. Então, se você, às vezes, é uma empresa nova, uma empresa que está começando, ou se é uma empresa que ainda não tem muitas ações, a hora é essa. A hora é essa de corrigir, porque o crescimento vai vir, o setor de transporte é um setor que está crescendo, é um setor que vai ter muito investimento, é um setor que vai ter muita demanda nesse ano de 2023 e a hora é essa de começar certo. E para você que está na live aí e quiser fazer um diagnóstico da sua folha de pagamento, aí chama a gente aqui no nosso chat aqui, ó, que a gente vai liberar um diagnóstico aí da sua folha 0800 para você. Só entrar em contato aqui que a gente vai dar um briefing aqui. Eu quero responder a pergunta aqui do Edilson Franco, né? Ele diz assim, ó: após a implantação do controle de jornada e remuneração mensal do motorista, cairá drasticamente. Isso é um problema potencial na justiça da empresa? Foi aquela pergunta, né? Estou pagando a mais, agora vou pagar certo, vai cair. Tem um risco potencial de justiça, doutora Luciana? Então, vamos lá. Risco... ele botou aqui, né? Como é que ele chama? Edilson Franco. Depois você diz qual empresa você quer, Edilson. Edilson, essa dúvida, ela é a dúvida mais comum na hora de implantação de controle de jornada. Não tem dúvida nenhuma que 100% das empresas vai passar por isso. O que eu recomendo que a gente faça dentro desse processo de implantação de jornada, onde essa situação que o Edilson descreveu vai acontecer. Essa situação ela é uma consequência natural do processo. E a gente vai estar aqui juntos para ajudar a mitigar essa sensação. Então, a primeira recomendação na hora de fazer uma implantação de jornada escolha um sistema, escolha um programa e implante 30 dias. Faça um teste ou com a sua frota como um todo, ou com alguns motoristas selecionados, preferencialmente aqueles que fazem jornadas muito atípicas, muito volumosas, e aqueles que fazem pouca, para você ter um parâmetro legal. E analise o resultado disso ao final dos 30 dias. Analise junto com a tua contabilidade, analise junto com o seu jurídico, qual o diagnóstico que a tua empresa vai ter a partir daquele relatório que o sistema vai te entregar. Você vai ver de cara uma redução muito, muito, muito substancial da tua folha. Eu ouso dizer que a maior parte das empresas passam a pagar 0 de horas extras. Verdade. Não é? Eu ouso dizer que 99% das empresas passam a pagar 0 de horas extras. Caramba, Luciana, absurdo, mas aí... É um absurdo, não é? Poxa, mas eu pago, sei lá, 60 mil reais por mês de hora extra. Ouso dizer que você vai pagar 0. E tem transportador que já fixa, né? 2 horas extras diárias, já acaba fixando. Vamos chegar... Não, isso é um outro problema. Isso é um outro problema. A gente comenta sobre ele já. Então, passado isso, segunda recomendação: pague certo. Paga o que está lá.
paga conforme a legislação. Aplica a legislação do jeito que ela tá. Por quê? Porque o que a gente falou, o passado a gente não muda, mas vamos blindar daqui para frente? Vamos organizar de maneira que você não continue tendo esse problema nas suas futuras ações, porque é isso que o juiz vai exigir de você, porque essa é sua obrigação. Ele vai exigir de você que você tenha um controle idôneo e que o seu olerite, a tua folha de pagamento estejam adequados e no embate organizados de acordo com o teu controle de frequência. Então, paga correto. Luciana, mas o motorista ganhava 4 mil, agora ele está ganhando 2.100. Como é que eu vou fazer? Verifique, veja a diretoria da empresa, quanto vocês desejam pagar a mais para o motorista. E hoje a legislação ela te permite alternativas desses pagamentos, que podem ser feitas, inclusive, com o apoio do sindicato, através de acordo coletivo, que vai te dar mais segurança. Então, hoje você pode fazer pagamento de prêmios decorrentes de alguns requisitos que você estabeleça, e esses prêmios eles não integram o salário. Atenção que prêmio não se confunde com comissão. A comissão ela gera integração sim, o prêmio não. Então, o prêmio você pode fazer pagamentos a esse título sem gerar integração. Você pode fazer ajustes nas suas diárias de viagem e colocar as suas diárias de viagem também adequadas à realidade da tua empresa. Cada norma coletiva, Brasil afora, estabelece regramentos para pagamento de pernoite, janta e almoço do motorista e a diária como um todo. Às vezes, esses regramentos não chegam a atender a integralidade da tua operação. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem como requisito para pagamento de pernoite e janta um mínimo de 100 quilômetros de raio de viagem e determinados cumprimentos de horário. Então, às vezes, o motorista pernoita num cliente próximo da empresa e não recebe o pernoite, porque ele não alcança os requisitos definidos pela norma coletiva. Então, se você já está querendo pagar a mais, não paga de qualquer maneira. Paga com orientação jurídica, paga com orientação contábil, para que esse pagamento depois não se volte contra você. Então, o processo ele é desse jeitinho que a gente mencionou aqui. Escolhe o programa, faz a implantação, paga conforme a legislação, e o plus, que é aquele dinheiro que você não é obrigado a gastar, que você está gastando por liberalidade para melhor remunerar o teu motorista, pague de forma orientada para que isso não se volte contra você. E esse plus, por mais que ele pague esse plus, ele vai ter economia dependendo do regime tributário só de dele. Encargos. Só de encargos, né? Vai ser um valor bem significativo na hora que a gente vai fazer cálculo matemático em si. Sim. Eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente possa verificar aqui, ó. Estão perguntando aqui, não uso banco de horas, utilizo o rastreador como ponto. Eu não uso banco de horas. Me aconselha a utilizar também o banco de horas? Aí fica a critério dele, né, doutor? Assim, eu sempre aconselho. Banco de horas não é forma de pagamento. Banco de horas não é pagar ou deixar de pagar horas extras, é forma de apuração de jornada. Show. Bem, tem mais alguma dica aí que você poderia dar para o transportador? Você, Josélia, o que vocês podem dar uma dica aí hoje, agora, para eles, agora, de imediato aí, para o que você falaria aí para esse transportador que está vendo a gente lá? Verificando de acordo com a nossa demanda, né? Acho que é implantar de forma correta os processos. Eu acho que isso já vai otimizar bastante, não só a folha de pagamento, mas os demais impostos. Acho que tudo começa na implantação de processo. Tanto operacional, verificar quem está na ponta. Eu acho que isso é importantíssimo. Quem está na gestão, para a gente poder até mesmo ele tomar uma decisão mesmo bem coesa. Eu acredito que a gente vai ter bastante sucesso em relação a isso. Vai estar geralmente na prevenção mesmo, né? Com certeza. Vai eliminar nos riscos, né? Com certeza. Doutora? Eu acho que a orientação 01, né? Eu acho que no resumão aqui desse nosso bate-papo maravilhoso, não deixe de controlar a jornada do motorista. Não utilize o artigo 621. Se a sua empresa ainda usa o artigo 621, deixando de controlar a jornada do motorista, pare de fazer isso imediatamente, porque o seu risco é
que acontece quando você usa o artigo 621? O motorista vai entrar com uma ação contra você, possivelmente ele vai exagerar nas alegações da inicial dele, vai dizer que aquele horário que ele fez uma vez no mês, ele vai dizer que ele fazia todos os dias, e você não tem papel nenhum para mostrar que aquilo não é verdade. A partir do momento em que é obrigação sua manter esse controle e você descumpre essa obrigação, a aplicação dos juízes é pelo horário da inicial. Por isso as ações de hora extra, elas tendem a ser de valor tão alto. Então, hoje a gente ainda vê muitas empresas, e eu não estou falando só de empresas pequenininhas, não. A gente vê grandes empresas hoje ainda utilizando o artigo 621 como controle de jornada. Então, a orientação 01 é pare. Se você está fazendo isso, não faça mais. Escolha no mercado. A gente tem N empresas. A intenção aqui não é fazer propaganda de nenhuma delas especificamente. Você pode escolher uma vinculada ao teu rastreador. Perguntaram aqui, ó, essas perguntas. Qual é o sistema aqui? Olha só. Ninguém tá patrocinando. Eu vou escolher alguma aí para me patrocinar, para patrocinar a GR aqui. A intenção não é essa, mas existem uma série de empresas no mercado vinculadas ao teu rastreador, vinculadas à geolocalização do celular, empresas baratas, né, com custo baixo para esse controle. Então, implantem, apliquem e façam o pagamento efetivamente das horas de espera, porque esse pagamento das horas de espera é o que vai fazer com que você tenha essa redução e vai fazer com que você efetivamente mostre para o juiz que estiver analisando o teu caso quantas horas dentro do dia ele efetivamente não estava dirigindo. E é isso que vai diminuir o teu processo. Agora, a dica final para a gente fechar: não tenho controle nenhum. Eu estou usando 62, ou não estou usando nada, ou uso um papelzinho que me descabela. Pega o rastreador do seu carro e salva. Rastreador, você já tem de graça na tua empresa. Eu acho improvável. Hoje são diminutas as empresas que têm operação sem rastreio. Pega o rastreador do seu carro e salva ele. Salva ele em Excel e salva ele em PDF. Pelo amor de Deus, não imprime, que senão você vai precisar de um outro galpão só para guardar o papel. Imprime em PDF, salva em Excel e salva numa pastinha. Rastreador Luciana, março de 2023. Deixa salvo lá. Rastreador Luciana, abril de 2023. Daqui a 5 anos, se você não tiver papel nenhum, o rastreador vai te salvar. Porque ele vai mostrar toda a movimentação do carro, ele vai mostrar todo o tempo parado do motorista. Só é extremamente importante que você tenha algum documento que vincule aquela placa àquele motorista, caso o teu rastreador não seja daqueles que já aparece o nome do motorista. Uma ordem de coleta, por exemplo. Uma ordem de coleta, uma ordem de serviço, ou uma declaração do motorista que operou aquele carro naquele dia. Se o carro for fixo, é uma coisa mais fácil. Mais tranquilo, né? Mas se você tiver uma movimentação, é importante que você tenha algum documento junto que vincule. Mas o rastreador é de graça, você já tem, e isso já vai salvar o teu jurídico numa ação trabalhista. E um belo apontamento, né? Uma bela conferência, a contabilidade agradece, né? Não tem dúvida. O jurídico também. Então, assim, quase 100% de todas as empresas de transporte pagam folha errada, equivocada, hora extra. Então, se você quer reduzir a sua carga tributária, pagar dentro da lei, né, doutora? Pagar dentro da legalidade, ainda ter redução de custos, você precisa ter uma assessoria especializada no segmento. Agora, tem um tema, e a gente não falou, a gente já está finalizando o nosso podcast, mas o ajudante dentro do motorista. Quando é a hora extra e quando acontece a hora extra do ajudante em si? Porque enquanto o motorista está no tempo de direção, o ajudante está ali do lado dele. É tempo de descanso, é tempo de espera. Ele está dormindo, né? Essa é uma dúvida também que a galera pergunta bastante aí no nosso dia a dia. Vamos lá. O coração da jornada do motorista, da previsão de jornada do motorista, que hoje está na Lei 13.103 de 2015, é o artigo 235C da CLT. Então, se vocês depois tiverem um tempinho, é um artigo extenso, mas que vale a leitura. Está no artigo 235C da CLT. Ele vai ter lá o grosso da jornada de motorista. O 235D já fala das viagens de longa distância. O último parágrafo do artigo 235C, ele diz o seguinte: aplicam-se aos ajudantes
quando em operação junto com o motorista, as mesmas regras desse artigo. Então, tudo que vale para o motorista vale para o ajudante, segundo a previsão da CLT. Mas como é que pode? Para o ajudante é invertido, né? O motorista, ele está em operação, em jornada, quando o carro está em movimento. E o ajudante está em tempo de espera. Quando o carro para, o motorista entra em espera e o ajudante entra em operação. Deu para entender? Vai se aplicar. O mesmo rastreador você tem como usar para os dois profissionais. O motorista vai estar em operação com o carro em movimento e em espera com o carro parado. E o ajudante o inverso. Sensacional, galera. Sensacional. Eu disse para vocês... Esse é o pulo do gato. Eu falei para vocês que o papo iria ser em alto nível. Então, no Brasil inteiro, nós estamos aqui na GR atendendo o Brasil inteiro. A doutora Luciana também atende o Brasil inteiro, né, doutora Luciana? Brasil todo. Brasil todo, então, assim, sensacional. A gente vive isso no nosso dia a dia aqui na nossa operação. Foi um prazer ter você aqui com a sua audiência aqui. Espero que você compartilhe com todo o seu time, com toda a sua equipe, para os gestores, para os embarcadores, tá? Todo mundo que tem essa operação de lei do motorista, né? Muito obrigado a presença de todos. Vou dar a oportunidade aqui da Josélia e a doutora Luciana também tecer os seus agradecimentos aí para todos nós. Quero agradecer esse tempo que vocês ficaram conosco, né? A gente acaba discutindo porque está no nosso dia a dia, né? Então, eu quero agradecer a todos. E nos procure, né? Não deixe de fazer aí o nosso treinamento aí na quinta-feira. E qualquer dúvida, a GR está disponível, né? Está disponível. E é isso, foi muito bom, muito bacana. Obrigada, queria agradecer também altíssimo nível, nosso papo de hoje, muito legal, muito aprendizado para mim também. Para mim foi muito engrandecedor. Queria dizer que em 20 anos de especialidade aí na parte trabalhista, a gente acaba atuando de forma muito especializada com o setor de transportes, então é um setor pelo qual eu tenho muito carinho, né? Então eu sento para conversar com o transportador e dificilmente ele vai me contar alguma história que eu nunca tenha ouvido ou que eu nunca tenha percebido. Então a gente tem sempre muita coisa para agregar, né? Tem sempre muita coisa para oferecer em termos de proteção, mas as dores que o transportador traz para a gente são dores que eu sinto pessoalmente, por conta desse convívio, por conta desse carinho, por conta dessa rotina que a gente tem. Então, o dinheiro que vocês perdem é um dinheiro que eu sinto como se fosse meu. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer no dia a dia aí para evitar, que a gente pode fazer aí para proteger, que a gente pode fazer isso para blindar, para tornar a empresa de vocês mais saudável, mais viável, ver vocês crescendo, é aquilo que dá realização profissional pra gente. Show de bola. Doutor Luciano, deixa seu telefone aí, fala seu telefone, o pessoal vai botar aqui, vai descrever. O pessoal vai colocar, mas fala aí o teu telefone. Meu DDD é 21, o número é 98300 0074. 4 zeros, número 74 no final. Show de bola, galera. Muito obrigado aí ao nosso podcast GRCast. Terça-feira nós estamos aqui novamente com um conteúdo bem relevante. Na próxima terça-feira nós falamos sobre estratégia, gestão estratégica. Então fica com a gente que vai ser um tema de liderança, vai ser top demais. Forte abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.